Rádio 91, um ótimo dia para você que está na sintonia do bem. Eu sou Luísa Gualberto, começa agora mais um programa Aprendendo com a Igreja, na manhã deste domingo, 22 de outubro de 2023. E hoje no nosso programa vamos conversar com o padre Jerônimo Gasques, que tem vários livros publicados nessa linha do dízimo. Hoje, inclusive, aqui na Arquidiocese de Natal, vivenciamos o Encontrão Arquidiocesano do Dízimo, um encontrão bem tradicional, geralmente realizado no mês de setembro, que é o mês em que a Arquidiocese vivencia o dízimo, mas em virtude da posse do novo arcebispo e outros eventos que aconteceram no mês de setembro, o Encontrão acontece no dia de hoje. Um ótimo dia, Padre Jerônimo, bem-vindo aqui à Arquidiocese de Natal. O senhor já esteve aqui presencialmente em outras oportunidades. Bem-vindo. Muito bom dia para vocês, os irmãos todos, né? Eu já estive aí por 2 vezes. É uma alegria novamente estar com vocês, falando um pouco sobre essa experiência tão bonita que eu conheço, que é a respeito do dízimo. Eu digo que tem motivado toda a minha atividade pastoral nesses últimos anos de padre, ou vários anos de padre. Muito bem, então antes da gente começar aqui a nossa conversa de fato, só apresentar o padre Jerônimo, para quem ainda não conhece. O padre Jerônimo Gasques, ele pertence ao clero de Presidente Prudente em São Paulo. É pároco da Igreja de Santo Antônio, nessa mesma cidade, e ele tem se dedicado ao ministério escrevendo mais de 50 livros com temas diversos, relativos à vida dos santos, ao dízimo e também artigos para revistas. A vida pastoral é onde os seus escritos brotam, né? Essa inspiração do padre, a nascente de uma pastoral, onde se contemplam a realidade do povo e também a necessidade de indicar alguns caminhos à catequese da vida cristã. Pois bem, então hoje vamos conversar com o padre Jerônimo. E aí, padre, para iniciar esse nosso tema, não é? Hoje vamos falar sobre o dízimo. Eu queria que o senhor falasse para nós o que é o dízimo. Então, o dízimo, primeiramente, é uma questão de generosidade. E a generosidade a gente não nasce sabendo, a gente aprende. E a generosidade é uma escolha. E o dízimo é uma experiência que eu faço com Deus. Não é somente aquela partilha que eu faço, dividindo uma parte daquilo que eu tenho com a comunidade, mas o dízimo retrata justamente essa necessidade que eu tenho de ser generoso. Se eu não aprender a ser generoso, certamente a experiência de Deus não acaba acontecendo na nossa vida. E o que é bonito na vida cristã é quando a gente aprende essa generosidade que nasce da palavra de Deus, nasce da Bíblia. É ali que você descobre essa fonte bonita que pode produzir vida para a comunidade. É aquele pouco meu que juntado aos outros poucos da comunidade forma aquilo que é necessário para a comunidade se manter. É isso que nós chamamos de dízimo. Eis que também lá no Antigo Testamento fizeram essa experiência repartindo. O dízimo tem tudo a ver com repartir daquilo que nós temos. E é importante a gente destacar, padre Jerônimo, que o dízimo é algo que inclusive é bíblico, né? E eu queria que o senhor falasse onde nos escritos, né, nas escrituras, a gente pode encontrar passagens que reforcem essa importância do dízimo. Nós podemos encontrar inúmeros textos, né? Eu tenho um livro que eu trato sobre essa questão de todos os textos bíblicos referentes ao dízimo. Mas nós podemos citar talvez 2 textos que são bastante comentados. Por exemplo, o texto de Gênesis, em capítulo 14, versículo 20, que conta aquela história de Abraão agradecendo a Deus pelo dom, por tudo aquilo que Deus havia feito na sua vida. O dízimo sempre retrata essa questão da gratuidade. As pessoas, quando lá no Antigo Testamento compreendiam que Deus era providente na sua vida, elas faziam repartir daquilo que tem. E o livro de Levítico, no capítulo 27, vai falar que todos os dízimos da terra
e tudo que a terra produz deve ser distribuído, dividido na comunidade do templo, evidentemente, e na comunidade dos pobres. O dízimo retrata tudo isso. Nós podemos buscar outros textos, por exemplo, lá em Gênesis, capítulo 4, contando aquela história bonita de Abel e de Caim, né? Abel sendo grande, entre aspas, descobridor do dízimo. Não aparece a palavra dízimo, né? Mas aparece sim a palavra partilha, ele dividindo aquilo que ele tinha. Isso provoca, de fato, um ciúme com seu irmão Caim. Depois acontece tudo aquilo que a gente soube, que está escrito em Gênesis capítulo 4. Então, o dízimo você vai encontrar na fonte bíblica várias e várias experiências. Isso mesmo. E, Padre Jerônimo, qual a importância do dízimo para a manutenção das paróquias? Então, as paróquias, aqui nós podemos falar de dois tipos de dízimo. O dízimo rural e o dízimo urbano. O dízimo rural, ele é praticamente extinto, menos olhando aqui da realidade nossa aqui do estado de São Paulo, né? Onde a maioria das paróquias estão na cidade. O dízimo nasce de uma zona rural, nasce da roça, porque ele é antigo, né? Nós estamos falando aí de 3, 4 mil anos atrás, né? E certamente o mundo agrícola era muito maior do que nós vemos hoje. Mas hoje nós vemos o dízimo na cidade, então ele tem todo um aspecto urbano. Por isso que a paróquia da cidade ela é diferente de uma paróquia rural, que normalmente não existe mais, né? Essa paróquia rural existiu aí no tempo do Brasil colônia, coisa assim, mas hoje nós temos a paróquia da cidade, que tem todas as obrigações peculiares de qualquer, vamos dizer assim, empresa, né? Nós temos que pagar água, luz, telefone, os aluguéis, os impostos e assim por diante. E quem faz essa manutenção é justamente a comunidade que está. Isso nós fazemos através do dízimo. Nós encontramos na paróquia hoje também a dificuldade de promover aquelas quermesses que se faziam bem antigamente, né? Que era muito própria também do mundo rural. Hoje a cidade está restrita, temos toda a questão do comércio, questão de leis de trânsito, as dificuldades que nós temos, né, para produzir uma quermesse. Hoje o que a comunidade pode fazer são pequenos acontecimentos, pequenas festas, promoções, para completar aquilo que talvez falte ali da experiência do dízimo. Então é isso que nós podemos dizer da importância do dízimo. E a comunidade tem que aprender que é a partir do dízimo que nós temos que manter a comunidade paroquial. E é importante a gente destacar também que a igreja, ela também é, digamos, uma empresa, não é? Que tem os seus colaboradores, tem as suas obrigações sociais, né? Pagamento de impostos, enfim. Então, embora onde ela esteja, tanto no meio rural quanto no meio urbano, é uma empresa também, não é? Que precisa se manter. E essa manutenção vem justamente desse compromisso, né, padre? Infelizmente, a gente tem muito preconceito quando fala que igreja se assemelha a uma empresa, né? Porque não sei por que a dificuldade que a gente tem de se assemelhar. Porque a empresa tem obrigações, a igreja também temos obrigações. As mesmas obrigações do civil, a igreja tem que pagar seus impostos, seus aluguéis, as suas taxas e assim por diante. A igreja hoje na cidade, a igreja urbana, é uma paróquia relativamente cara, porque tem todas as despesas normais, né? Por exemplo, na região onde nós moramos, vocês aqui, aí a questão do calor, por exemplo, usando do ar-condicionado e assim por diante. Tudo isso requer o quê? De valores, dinheiro para manter essa comunidade em dia e dar sustento à vida comunitária. Talvez o que tenha nos faltado um pouquinho mais para a reflexão é a questão da gestão, né? O padre aí na comunidade, junto ao seu conselho de pastoral, conselho econômico, tem que fazer uma boa gestão para manter a comunidade paroquial em dia com seus compromissos. E aí, padre Jerônimo, para a gente encerrar esse primeiro bloco,
Eu queria que o senhor falasse dessa diferença que existe entre o dízimo e a oferta, porque muitas vezes a gente ouve de pessoas, eu não sou dizimista não, mas eu ajudo a igreja. Só que são coisas diferentes, não é? Quando a pessoa fala que ajuda a igreja, tem que se entender de que forma, né? Porque nós temos a forma normal, que seria aquela coleta que se faz durante a missa, né? E outras formas seria uma contribuição, uma doação, mas é já muito esporádica. A paróquia, quando ela vive de coisas esporádicas, ela não consegue sobreviver. Nós precisamos de ter um valor, que é o valor que a gente vai gastar durante aquele mês. Isso nós fazemos através de uma contabilidade equilibrada e ajuizada. Por isso que o dízimo ele é prático, porque o padre, o gestor, ele tem aquele valor, ele sabe que naquele mês ele tem tanto de entrada e tanto que ele poderá gastar para que não onere a comunidade e deixe a comunidade também em dívida. As ofertas, elas são esporádicas, elas apenas contribuem para o crescimento da comunidade, mas o investimento tem que ser realmente em cima do dízimo, porque ele que mantém o equilíbrio na vida comunitária. Padre Jerônimo, o senhor vai continuar aqui com a gente, assim como quem está nos acompanhando aqui pela Rádio 91. Daqui a pouco a gente volta, vamos a um rápido intervalo, mas ainda temos mais programa Aprendendo com a Igreja. Não sai daí que a gente volta já. Rádio 91 de volta com o programa Aprendendo com a Igreja na manhã deste domingo, 22 de outubro. Hoje no nosso programa estamos falando sobre o dízimo, pegando o gancho que hoje aqui na Arquidiocese de Natal se vivencia o Encontrão Arquidiocesano do Dízimo. E o nosso convidado de hoje é o Padre Jerônimo Gasques, que pertence ao clero de Presidente Prudente em São Paulo, e ele é autor de vários livros, inclusive dedicados ao dízimo. E aí é com essa pergunta, padre, que eu começo esse segundo bloco. Por que o senhor decidiu escrever tantos livros sobre o dízimo? Pois é, a necessidade faz a gente dar os pulos da gente, né? Na década de 80, eu iniciava uma comunidade numa região nova da minha cidade, e essa comunidade não tinha valores para arrecadar, mas eu tinha o povo, e foi ali que nós começamos o trabalho. Nós tínhamos uma comunidade grande, nós não tínhamos recurso para nem manter a paróquia, nem manter o próprio padre. Durante esse período eu fiquei morando em casas que me cediam, eu morei no seminário, coisa assim. E nesse período nós fomos organizando o dízimo. O dízimo foi o que manteve a comunidade viva, e ela pôde, a partir da experiência do dízimo, ela se firmou na comunidade. É curioso porque nesse momento que eu chegava nessa comunidade, o pessoal fazia muitas festas, promoções, quermesses, né? Mas aqui não passava assim de grandes valores para manter e construir as coisas que nós precisávamos. Aí a necessidade foi de firmar o dízimo, porque o dízimo ele é mensal, ele é equilibrado, ele tem um valor que você pode trabalhar com ele. Foi justamente por isso, aí nós começamos a investir no dízimo, trabalhando na comunidade, orientando a comunidade, fortalecendo a experiência e dando também formação, porque isso eu estou falando na década de 80, por exemplo, que era muito, muito mais difícil do que nos dias de hoje. E um dos livros que o senhor escreveu fala justamente sobre as 5 leis do dízimo. Eu queria que o senhor falasse agora que leis são essas. Então, eu tenho um livro que é eu escrevi 21 livros a respeito do dízimo. São pequenos livros, né, para que eu sentia a necessidade. Também nós não tínhamos no mercado livreiro livros a respeito disso. E aí no ano 2017 eu escrevi esse livro, As 5 Leis do Dízimo. Na minha visão, a gente tinha necessidade de 5 leis, isto é,
5 motivações que fizessem a comunidade entender o dízimo. Primeiro, a questão do contentamento. As pessoas vivem muito descontentes com a vida e talvez por esse fato a gente tem dificuldade de aceitar o dízimo, por causa das dificuldades normais do procedimento. Uma outra lei seria a lei do aprendiz. O dízimo, ele não nasce pronto na comunidade, a gente aprende a praticar o dízimo e à medida que você vai praticando o dízimo, você vai aprendendo a experiência de Deus. Uma outra lei seria a lei da semeadura e da colheita. É preciso plantar para colher. Como eu nasci e vivi na zona rural, entendo muito bem do que significa plantar e esperar o tempo suficiente para a colheita. Então o dízimo é aquela semente que você lança na comunidade e você vai alimentando, vai cuidando, vai protegendo e chega lá na frente, ela começa a produzir. Uma quarta lei seria a fé. O dízimo ele é interessante quando a pessoa acredita nessa experiência. É o milagre da partilha. A gente quando faz ou a gente vai para a experiência do dízimo, nós vamos como Abraão fez. Ele foi na experiência da fé. Ele não sabia para onde Deus estava chamando, ele não tinha nenhuma perspectiva na frente, mas como Deus disse que era para ele sair da terra, ele se lançou e foi. E a última lei é a lei da escolha. Eu escolho ser dizimista. Entre várias opções na comunidade, eu tenho essa escolha. Eu escolho ser dizimista e sou fiel, mês a mês eu vou contribuir na comunidade. Então são essas leis que eu acabei descrevendo no livro e saiu um texto, eu gosto muito dele, por sinal, né? O outro livro do Senhor fala sobre a questão do dízimo ou captação de recursos, desafio às comunidades do século XXI. Como é que a gente pode interpretar, padre, o tema desse livro? Porque aqui eu tenho já dado um passo assim, de maturidade, né? Porque às vezes, quando nós não temos uma experiência de Deus a partir do dízimo, nós começamos a imaginar o dízimo como captação de recursos. E o dízimo não é uma espécie de loteria, onde você começa a captar recursos para manter a comunidade. O dízimo ele tem que nascer de uma experiência de fé, porque senão ele fica muito materialista, ele não cria raiz de espiritualidade. E na comunidade cristã eu tenho que trabalhar essa dimensão da fé e da experiência de Deus. Por isso que nesse livro aí eu fui trabalhar essa questão da captação de recursos, para não confundir as coisas. Eu, para captar recursos, eu posso fazer uma quermesse, uma promoção, uma rifa e assim por diante. Eu estou captando recursos. Agora, quanto ao dízimo, eu não posso usar essa expressão para falar do dízimo. O dízimo é uma questão de espiritualidade, uma questão de vivência na comunidade, é uma questão de generosidade, é uma questão de aprender a repartir. No mundo egoísta que nós vivemos, a gente tem muita dificuldade de repartir aquilo que nós temos. É isso que eu tento tratar nesse livro. E por que a pastoral, e por que o dízimo, na verdade, ele se organiza de forma pastoral? Por exemplo, hoje aqui na Arquidiocese a gente tem mais de 2.000 agentes da pastoral do dízimo durante esse encontrão, não é? Refletindo sempre uma temática voltada ao dízimo, e temos esse encontrão que já é tão tradicional aqui na Arquidiocese. E aí, padre, por que o dízimo ele também precisa se organizar pastoralmente? Isso, porque senão fica assim uma coisa muito solta na comunidade. Como a comunidade paroquial ela é organizada, ela tem seus compromissos mensais, porque o mundo é organizado, né? Chega tal dia, você tem a questão do recebimento, pagamento, os valores a ser reembolsados, nós temos os nossos compromissos de pagamento, e se você não tem uma organização do dízimo, você não tem como fazer a gestão na comunidade paroquial. E a gestão implica justamente uma organização. Aí eu sei que eu tenho um fundo tal, tenho tal valor,
para pagar tais contas. E à medida que eu vou organizando o meu dízimo, eu vou organizando também a minha contabilidade. Porque eu estou falando de quê? Estou falando de uma comunidade organizada. E a comunidade organizada tem todas as suas despesas, entradas e despesas. A gente tem que sempre pensar nisso. A gente nunca pode ter uma despesa, uma saída maior do que a entrada, porque senão alguma coisa está errada. Por isso que a gente tem que organizar a pastoral do dízimo. Aí a gente vai trabalhar com a gente, vai formar a gente, nós vamos trabalhar com os dizimistas na conscientização. O dizimista vai frequentar a comunidade, ele está vendo o resultado, ele está sabendo para onde vai o seu dinheiro na vida comunitária, e por isso que vem então a formação. E, por exemplo, esse encontrão para que serve? Serve para uma motivação para os agentes que trabalham na comunidade no sentido de captar esses recursos para a vida comunitária. E Padre Jerônimo, quando a gente vê que a comunidade é bem organizada, né? Ela tem as suas entradas, suas saídas, tudo bonitinho. Alguns padres, alguns conselhos capricham, colocam lá um balancete, né? Tudo isso é interessante, porque isso significa o quê? A seriedade que nós estamos dando à experiência do dízimo. Sem dúvidas. Padre Jerônimo, o senhor continua aqui com a gente, ainda temos o terceiro e último bloco do nosso programa, e você que está nos acompanhando de casa, do trabalho, no seu deslocamento, não saia aqui da Rádio 91, que a gente volta já já com mais programa Aprendendo com a Igreja. Rádio 91 de volta com o programa Aprendendo com a Igreja na manhã deste domingo, 22 de outubro de 2023. Hoje no nosso programa estamos falando sobre dízimo, pegando o gancho que hoje aqui na Arquidiocese, neste domingo, vivenciamos o Encontrão Arquidiocesano do Dízimo, reunindo aí milhares de agentes que atuam nas paróquias da Arquidiocese de Natal. E o nosso convidado é o Padre Jerônimo Gasques, que é do clero de Presidente Prudente em São Paulo. Inclusive, ele já esteve aqui também na Arquidiocese, assessorando alguns desses encontrões. E, Padre, nesse terceiro bloco, na verdade, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre quais os desafios para o dízimo hoje. Eu acho que, de um modo geral, né, a igreja também vivencia alguns desafios e com o dízimo acredito que não seria diferente. Isso mesmo. Nós passamos um período de pandemia. Esse período de pandemia foi muito bom, no sentido de valorizar o dízimo. Muitas comunidades sentiram muitas dificuldades para ficar de pé, porque as pessoas não iam mais à igreja, alguns acabaram desistindo da experiência do dízimo, mas em todo caso estamos voltando, já faz um ano por aí, e as comunidades, tem muitas comunidades ainda que estão tentando se levantar, ainda não estão realmente no ponto de bala, como nós chamamos, né? Mas eu acho que o primeiro desafio é entender o sentido da partilha, porque o dízimo, ele é partilha, e à medida que a gente vai entendendo a necessidade da partilha, o dízimo vai acontecer, ou vai acontecendo. A partilha não é a coisa que a gente nasce com ela, a gente aprende, é uma questão de educação. Assim é também o dízimo. O dízimo é uma grande educação que você vai aprendendo a fazer. E é um exercício dificílimo. Outro desafio é aprender a separar uma parte de tudo que a gente tem. Tanto na experiência do dízimo, como a experiência da caridade cristã, por exemplo, né? Que às vezes as pessoas reclamam demais da vida, da sorte, das coisas, dos problemas sociais, políticos, econômicos e tal, mas a gente dificilmente nos ensinam a separar uma parte de tudo que nós temos para uma finalidade. A gente às vezes na comunidade familiar, a gente consegue fazer isso, nem sempre.
Aí vem porque as pessoas ficam endividadas, porque certamente elas não tiveram essa educação. E um terceiro desafio, acho que nós vemos o mundo do hedonismo, cada um querendo pensar em si mesmo, cada um cuidando de si, e o outro parece que nunca entra na nossa perspectiva, na nossa ação, na nossa visão, na nossa oração. A gente sempre tem uma tendência muito grande de rezar para nós mesmos, para a própria família, e a gente acaba esquecendo o outro, né? Quando você vai à Bíblia, a palavra de Deus, a palavra de Jesus, por exemplo, sempre você encontra uma relação profunda com o outro. Aí você pode ver as parábolas de Jesus, né? A parábola do bom samaritano, aquele cuidado que ele teve com aquele que estava caído, necessitado. Quando você olha a vida dos santos, também é a mesma coisa, aquele cuidado essencial com a relação com os outros que sofrem, né? E no Brasil podemos olhar Irmã Dulce, Santa Dulce dos Pobres, Teresa de Calcutá, Francisco de Assis, Frei Damião e assim por diante, Padre Cícero. São todas pessoas que se dedicaram aos outros, souberam separar um pouco de si para dar àqueles que mais precisam. Um dos desafios que o senhor apontou foi justamente nessa questão de as pessoas compreenderem que o dízimo é partilha. E aí, como é que as pastorais, padre, elas podem conscientizar os fiéis, as pastorais e, assim, todos nós que estamos envolvidos, né, na vida da igreja, como é que a gente pode conscientizar uns aos outros, de um modo geral, sobre essa importância em ser dizimista? Aqui entra a questão da organização. Hoje está se falando bastante em comunidade eclesial missionária. São pequenas comunidades. Bem, um tempo passado, nós falávamos muito sobre as SEBs, né? As pequenas comunidades. E é justamente nesse espaço, que é um espaço menor, que nós podemos trabalhar o dízimo de forma melhorada. Às vezes nós queremos investir no dízimo lá na paróquia, a grande assembleia. Ali certamente a gente pode fazer uma pequena e rápida conscientização. Mas a conscientização, a formação específica está ali no pequeno grupo. Pode ser o grupo da pastoral, o grupo dos movimentos, aquele pequeno grupo que está ali. É neles que a gente tem que investir a reflexão. É a comunidade eclesial missionária, aquela pequena comunidade, onde nós vamos ali levar a palavra de Deus, levar a Bíblia, nós vamos falar do dízimo, nós vamos ler alguns livros que se referem sobre isso. É assim que nós vamos motivando e orientando e conscientizando os fiéis para participarem da importância que o dízimo tem na vida da comunidade. E sempre tendo em vista aquilo que a comunidade faz, né? A comunidade tem que mostrar para o povo também o que ela está fazendo com as arrecadações que se fazem, tanto nas coletas como na experiência do dízimo. E o povo, quando vê esse resultado, o povo colabora. No segundo bloco, o senhor falava sobre a questão da gestão. E aí, nessa próxima pergunta, eu queria justamente que o senhor falasse, assim, nos desse, na verdade, né, uma orientação no que diz respeito aos padres, né, em relação a essa administração paroquial, desses recursos que vêm justamente do dízimo, né, como é que os padres, eles também podem atuar melhor nessa gestão, e eu acredito que também do ponto de vista da transparência, não é, junto aos demais fiéis da paróquia. Eu tenho viajado bastante pelo Brasil afora, e às vezes a gente ouve assim, o padre fala, eu não falo de dízimo, porque quem tem que falar de dízimo são os leigos e assim por diante. Olha, quem é responsável pelo dízimo é o padre da paróquia. Ele é o primeiro a se impor na experiência do dízimo. Claro que ele tem que acreditar que o dízimo é o referencial primeiro da manutenção da vida paroquial. E depois vem os leigos, evidentemente, o agente pastoral. Mas o padre tem que estar na questão da gestão paroquial. É na gestão paroquial que você vai
angariando os recursos para a manutenção da comunidade. O padre, quando ele trabalha com seus conselhos, conselho econômico, por exemplo, ele vai se organizando de uma forma que não dê e que não dá para ele aquela dor de cabeça para pagar as contas. Por isso que a paróquia também, eu acho que as nossas paróquias precisam ser um pouquinho mais pobres, mais despojadas, né? Eu tenho visto paróquias que gastam muito com coisas que são secundárias. E o povo começa a observar essas coisas, fica falando, tá vendo para onde vai o nosso dízimo? Então a gente tem que ter esse cuidado também. E os padres precisam ficar sempre precavidos, né, para que a comunidade não dê para a comunidade brecha para dizer coisas que são indevidas. Por isso que o padre ele é super importante e responsável. O primeiro responsável do dízimo na comunidade é o padre. Isso mesmo. A gente já está se encaminhando aqui para o encerramento do nosso programa, Padre Jerônimo, mas antes da gente encerrar, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem, ou até reforçar alguma informação que o senhor acha importante no final desse programa, e principalmente essa questão da mensagem aos dizimistas da nossa arquidiocese que estão hoje reunidos nesse encontrão arquidiocesano. Então, que bom, fico muito feliz no meu pensamento, eu estou aí no grande auditório, né? Nós fizemos, acho que foi numa faculdade de teologia ou filosofia, não sei, aí que era um lugar muito grande, né? Me lembro que era um janeiro, estava um calor daquele, né? Mas faz parte da vida, né? E eu fui falar sobre dízimo, falei sobre acolhida. E que bom a gente saber que as comunidades, elas não morrem na experiência. E o dízimo é esse toque constante. Eu tenho uma expressão assim, olha, o dízimo é como a chuva. Se chover demais, alaga. E se faltar chuva, começa a seca, né? E assim é o dízimo, tem que estar sempre tocando no assunto, falando, não falando demais para não irritar o povo, né? E nem deixando de falar também, porque senão o povo acaba esquecendo. Por quê? Porque o dízimo lida com uma experiência de vida muito singular. E cada um de nós temos nossas dificuldades. E a maioria das dificuldades nossas estão ligadas à parte financeira, à parte econômica. Embora a gente às vezes ache que não devemos falar de dinheiro na igreja, mas o dinheiro faz parte fundamental do nosso cotidiano. Então o meu desejo, a minha mensagem para o povo aí que está nesse encontro, né, para que os dizimistas se tornem conscientes cada vez mais, para os agentes pastoral, para que não desanimem, que procure informação, procure ler a palavra de Deus, procure ler a Bíblia, leia o livro do Padre Jerônimo, tem vários autores também que têm escrito a respeito do dízimo, são todos materiais que podem nos ajudar a formar essa ideia da experiência do dízimo. E nunca esquecer que o dízimo é uma grande bênção para a vida pessoal, para a vida da família e para a vida da comunidade. Que Deus abençoe esses irmãos e irmãs aí da comunidade de vocês. Amém. Padre Jerônimo, a gente agradece muito a sua participação aqui no programa Aprendendo com a Igreja. Foi um momento assim muito rico de partilha, não é? Do senhor também reforçar essas informações que são tão importantes quanto ao dízimo. Só reforçar também que os livros do Padre Jerônimo também podem ser adquiridos pela Livraria Paulus, aqui em Natal temos. É uma livraria Paulus, e assim também como na internet. Então, como o Padre Jerônimo falou, são livros curtos, né, Padre? Mais de bolso ali, né, para você também poder se aprofundar mais nessa temática. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso programa, viu, Padre? Sim, Deus abençoe você e abençoe a comunidade por aí. E o novo bispo está assumindo o trabalho aí de vocês na comunidade. Deus abençoe a todos. Amém. Muito obrigada, Padre Jerônimo, pela participação aqui no programa Aprendendo com a Igreja. Agradecemos também a você que ficou aqui nos acompanhando em casa, no trabalho, no seu deslocamento.
Muito obrigada pela audiência. Lembrando que o programa retorna no próximo domingo, a partir das 10 horas da manhã. E você fica agora com a transmissão da Santa Missa, diretamente da Catedral Metropolitana. Missa essa do Encontrão Arquidiocesano do Dízimo e que vai ser presidida pelo arcebispo metropolitano Dom João Santos Cardoso. Muito obrigada pela audiência. Um ótimo dia. Fique com Deus e na Rádio 91.